Em Sindromologia, página 9, segunda linha, a evitação da síndrome do estrangeiro. Poderia comentar? Muita gente que faz curso intermissivo ressoma e, pelo contexto adverso, dentro da questão da intrafisicalidade, a pessoa ela não se encaixa, ela olha ao redor e não vê refletida no grupo as verpons e as ideias inatas que ela possui. E isso pode gerar a síndrome do estrangeiro, que nada mais é do que uma inabilidade em relação ao contexto social e ao contexto intrafísico frente às ideias inatas e às verpons pessoais. Agora, isso é uma patologia, uma inabilidade da pessoa em relação ao meio. Com a inversão existencial, muita gente fala, é comum a gente escutar das pessoas que conhecem a inversão existencial, que a Invex funciona como uma carta de alforria. Então, assim, o dia da libertação dos escravos, né? Ela se sente liberta. Então, assim, isso tem uma relação direta com a síndrome do estrangeiro, porque muita gente relata, não, até conhecer a Invex eu me senti um estranho no ninho, mas agora eu descobri que tem pessoas que compartilham das minhas ideias, compartilham dos meus ideais e podem me apoiar e eu apoiar mutuamente essas pessoas no desenvolvimento proexológico de cada um. Então é nesse contexto. Alver Betógrafo. O grupo familiar pode ser decisivo para facilitar a aplicação da técnica da inversão existencial ou até mesmo impedi-la? No seu caso, foi decisivo para o resgate dos cons magnos da inversão? Sem dúvida, né? Eu conheci a Conscienciologia a partir dos meus pais. Quem está falando é o Carlos Sprenger. O Carlos conhece. Ele está cansado de saber como é que o Carlos sabe como é que a gente chegou lá em Porto Alegre, né? de casa. Eu também achando engraçado aí. Mas ele agora mora em Florianópolis. Está em Floripa agora. Então, só que o detalhe é que eu não vejo isso como uma condição sine qua non. Então, assim, a Invex, ela é uma condição muito mais pessoal, muito mais intra do que extra. De nada adianta você nascer num contexto otimizado se aquilo não internalizar, se a pessoa não assumir aqueles desafios da inversão existencial. Então, eu vejo até muitas vezes pais que são da Conscienciologia, muitas vezes tentando pressionar os filhos para serem inversores existenciais. E a coisa não é por aí. A Invex, antes de mais nada, é uma opção da pessoa. Ninguém escolhe que o outro vai ser inversor existencial. Agora, que sem dúvida a família pode otimizar ou pode, não diria inviabilizar, mas ela pode dificultar a prática da inversão existencial, sem dúvida. Não só a família, como a família, a cidade, o país, a mesologia de modo geral. Sobre o DAC, o senhor citou a cientologia, taxologia, dinheirismo, crença criada pelo autor de ficção científica Ron Hubbard, em 1952, Tom Cruise, John Travolta e outros atores famosos entraram nessa onda estadunidense. O senhor poderia nos detalhar mais sobre esse fanatismo econômico do capitalismo selvagem atualmente? Qual dessas três linhas da taxologia é mais perniciosa? As consciências incautas, levando facilmente a desvio. Olha, aí a mais perniciosa é aquela que a pessoa entra com mais força. Por exemplo, é o caso desse Tom Cruise, que é um cara que não parou para pensar, né? Para ele se deixar levar por isso tudo, porque essa seita criada pelo Hubbard, ela é muito forte. Esse homem estudou demais, ele arranjou técnicas para tudo que tem lá dentro. Agora, é uma lavagem cerebral que eles fazem com a pessoa dentro de tal maneira que é melhor do que certas coisas que eles fazem a lavagem cerebral no exército. Você tem uma ideia. O homem é terrível. Agora, então, isso da cientologia, por isso que é uma seita que em diversos lugares já proibiram, entende? Deram contra, não deixaram aquilo graçar lá dentro. Agora, por exemplo, o Tom Cruise está aí, a mulher dele com o filho, aquele negócio todo, criando problema atualmente. Agora, isso é porque é o radicalismo do processo. Os americanos criaram, durante esse período da chamada New Age, a nova era, eles criaram várias linhas difíceis. Tem aquele, por exemplo, do Silva Mind Control, é outra coisa. Tem um outro que é chamado psicolinguística, que tudo é lavagem cerebral. A psicolinguística, por exemplo, eu vi uma pessoa que era até chegada à nossa família, lá em São Paulo,
que ela começou a fazer telepatia e dominar a pessoa à distância pela sugestão, quer dizer, um processo de hipnose. E eles fazem, o Silva Mind Control, ele leva a pessoa a fazer isso mesmo. Agora, o que se passa? Falta cosmoética nessas seitas todas, não tem. Porque eles visam, antes de mais nada, dinheiro. É dinheiro, situação, celebridade, fama. E isso é um perigo. Por isso que esses artistas lá de Hollywood, que não entendem muito, porque eles vivem trabalhando demais, não para pensar. Eles não estudam com profundidade as coisas. Eu vi isso tudo lá em Hollywood. Beverly Hills está cheio de gente assim. Então, o que a gente está vendo, isso ainda vai acontecer muito. Muita gente ainda vai entrar nisso. É uma pena. Agora, o processo todo dessas três aqui que eu estou falando, o cristianismo, o dinheirismo e o poderismo, isso varia porque a pessoa que entra mais em alguma dessas linhas, aí ele piora mais a situação. É a profundidade, aquilo, a integração da pessoa dentro da seita. Isso aí é que é o perigoso. Porque aí ela fica com lavagem cerebral. A lavagem cerebral tem um transviamento, não tem saída. É inevitável, sempre tem. Agora, é uma pena isso tudo. Tinha gente, esse Hubbard, era um cara inteligente, não precisava ter feito nada disso. Agora, a intenção, por causa do dinheiro, com os americanos, aquilo pegava bem, e foi o que aconteceu. Ele tinha razão. Agora, hoje eles fazem, inclusive, parece que sedes muito grandes em certos lugares, para dominar o processo. Os americanos gostam muito disso. É tipo espetáculo, show, Las Vegas, sabe como é que é? Vegas. Eles gostam disso, tudo iluminado. É a vida. Felipe. Essa programação neurolinguística que veio importada dos Estados Unidos, muitos psicólogos, né, no Brasil estão aderindo. Eu vi até faixas aqui em Foz, e é um perigo, porque é uma verdadeira lavagem cerebral, manipulação. Eu conheço aí desde os Estados Unidos e tratei de gente que está pirado por causa disso. Uhum. Agora, eu vi pessoa perto da minha família que uma mulher estava comandando a outra à distância. A gente comprovou os fatos. Agora, ela começou a trabalhar só para fazer hipnose à distância e dominar a pessoa. Ela conseguiu. Eles usam como técnicas de vendas, de manipulação. Pois é, mas é uma vergonha. O processo todo. Agora, são os judeus atrás disso, eles é que fizeram isso. Uhum. Judeus americanos. Por causa de dinheiro, é cifrão. Obrigada. Muito sério.